Alô, bom dia. Estamos de volta nessa sexta-feira, 16 de maio de 2025. Sejam todos bem-vindos. Temos muitas notícias hoje, nem sei por onde começar. Tem aquela história que está bombando de que o ex-diretor do FBI, James Comey, estaria incentivando o assassinato de Donald Trump. Tudo isso porque ele postou no X uma foto singela, digamos assim, de algumas conchinhas formando o número 8647. E por causa dessa postagem, ele está sendo acusado informalmente por autoridades do governo de querer exatamente isso: fomentar essa ideia de que é preciso assassinar o loirão. Bem, os números querem dizer o seguinte: 47 refere-se, segundo a dedução mais óbvia, ao 47º presidente norte-americano, ou seja, Donald Loirão Trump. E o número 86 refere-se a uma gíria da máfia para, digamos assim, eliminar o problema, se é que vocês me entendem. Então está aí, essa é a polêmica do momento. Claro que James Comey disse que não tem nada a ver, ele viu uma foto, viu umas conchinhas formando esse número, achou muito curioso e publicou na sua rede social, depois apagou, Ele diz que é pacifista, que não é a favor de violência, etc, etc, etc. Mas, bem, não ser a favor de violência para um ex-diretor do FBI é um pouco estranho, porque o FBI, em algum momento, tem sempre que buscar esse recurso, não é mesmo? É polícia, afinal de contas. Mas o fato é que Comey tem sim muita raiva de Donald Trump, porque ele foi demitido em 2017 pelo loirão. Acontece que James Comey também tem muita influência ainda no FBI. Ele tem muitos seguidores lá dentro. Isso não é novidade para ninguém. E aí, por causa disso, a jornalista Mônica Showalter fez a seguinte declaração hoje, num artigo publicado no American Thinker. Ela diz que o preocupante dessa história é que Comey costuma liderar o FBI e ainda, como disse, tem muitos seguidores lá dentro. Ele, diz ela, não sabemos ainda com certeza se o FBI não esteve envolvido na primeira tentativa de assassinato contra o presidente Trump no ano passado e possivelmente na segunda, não sabemos. Muitas pessoas, ela diz, continuam desconfiadas do fato de que o atirador, agora morto, tinha vários celulares que identificavam múltiplas mensagens em uma área de Washington, perto da sede do FBI. Coincidência? Isso indica envolvimento do FBI em tentativas de assassinatos anteriores a Donald Trump? Não sabemos, mas a pergunta está feita. Poderiam os conspiradores serem agentes locais, serem agentes leais a James Comey, dos quais muitos ainda permanecem naquela agência? Não sabemos, mas a pergunta está feita. Ainda não temos essas respostas, disse ela. Agora a Comey está publicando uma estranha foto nas redes sociais com 8647. Isso foi um incentivo a uma nova tentativa de assassinato ou uma ordem real? Essa é a pergunta inquietante que também ronda, claro, a Casa Branca. Um dos filhos de Donald Trump disse categoricamente que isso é, sim, incitação ao assassinato do loirão. Bem, em alguns outros locais, muita gente jogava futebol com a cabeça de um ex-presidente, que era presidente na época. Então parece isso não assusta muita gente. Aqui, por aqui, né? Por aqui na América do Sul. Mas o fato é que os democratas sempre acusaram os republicanos de incitarem o ódio por afirmações muito fortes nas redes sociais de que Biden, por exemplo, era um zumbi ou não tinha ninguém dentro de Biden, ele era comandado por, enfim, atores que não apareciam, e aquilo tudo era também discurso de ódio que incitava a violência, sem falar no 8 de janeiro, entre outras coisas. Mas agora, quando
uma das figuras mais expressivas dos democratas, que foi diretor do FBI, posta algo que sugere, sim, o assassinato do Loirão, bem, aí os democratas ficam quietinhos. É isso que muita gente está reclamando na ala dos republicanos. Muito bem, ontem à noite, agora outra notícia curiosa, no mínimo curiosa, uma história contada pelo Telegraph da Inglaterra ontem, logo depois que eu fiz o vídeo da noite, a curtinha do professor, falando sobre a Alemanha e um caso ridículo de perda de energia na Alemanha. Quem viu o vídeo saberá do que eu estou falando. A Alemanha investiu os tubos na captação de energia eólica. 32% da energia alemã hoje vem dos cataventos gigantescos, vem por energia eólica. Só que, pasmem, há um problema muito sério que faz agora com que os alemães tenham prejuízos na área de energia. Não tem vento, não está ventando por lá. Pois é. Mas ontem mesmo, então, quando eu fazia esse vídeo, surgiu uma nota, uma matéria interessante no Telegraph, que se refere também a esse problema da energia limpa, envolvendo Inglaterra, Estados Unidos e China. No caso aqui, a matéria se refere à energia solar. Não é novidade para ninguém que muitos países, Espanha, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, têm fazendas solares enormes, gigantescas, a perder de vista. A China também, não é? Montanhas hoje são cobertas com essas placas de captação de energia solar. Você olha para a montanha e não vê mais, não identifica mais uma montanha. Parece outra coisa, parece algo feito de plástico, porque estão lá as células para a captação de energia solar, não é? Os painéis. Bem, o fato é o seguinte, o Telegraph fez uma matéria dizendo que esses gigantescos painéis podem eventualmente ser desligados pela China. A China imediatamente falou que isso é um absurdo, coisa ridícula. Mas a matéria, ela deixa uma pulguinha atrás da orelha. Ela, de certa forma, preocupa, sim, porque esses países embarcaram na onda da energia limpa e hoje muitos dependem até da captação de energia limpa, como foi o caso da Espanha e seu recente apagão. Então, sem muitas delongas, vamos à historinha incrível que contou o Telegraph ontem, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, que interruptores de segurança chineses foram encontrados escondidos em parques solares americanos, o que levou imediatamente a um pedido para que Ed Miliband suspendesse a implantação de energias renováveis por questões de segurança, onde? Lá no Reino Unido. Bem, quem é esse senhor Ed Miliband? Ele é um político britânico, tendo sido líder da oposição e do Partido Trabalhista do Reino Unido de 2010 a 2015. Sim, você já sabe, é esquerda, é trabalhista. Durante o governo Gordon Brown, foi secretário de Energia e Mudanças Climáticas e ministro de gabinete oficial. E aí muita gente diz o seguinte, ele era um desses que na energia trabalhava a favor da China. Em relação a isso, não se ouviu nada sobre, digamos, uma postura da China em relação a esse assunto. A China apenas acha que toda a matéria que virá do Telegraph é absurdo. Mas então, tendo esses dois elementos na mão, primeiro descobriram uns aparelhinhos estranhos chineses nessas fazendas solares nos Estados Unidos e imediatamente levaram a notícia para o Reino Unido. A matéria do Telegraph diz o seguinte: na quinta-feira, ou seja, ontem, o secretário de Energia, Ed Miliband, foi instado a impor uma pausa imediata em sua ofensiva de energia verde para avaliar se as usinas solares do Reino Unido também estão em risco. Qual é o risco? Calma, espera um pouquinho. Os componentes encontrados nos Estados Unidos, nessas
nesses painéis, escondidos embaixo de painéis solares, nessas imensas fazendas solares, incluíam rádios, celulares capazes de desligar o equipamento remotamente, levantando sérias preocupações sobre a segurança da rede. Isso de acordo com a Reuters. Eles foram encontrados dentro de inversores de energia fabricados por empresas chinesas não identificadas, diz o Telegraph. Os inversores de energia são os principais elos entre os parques solares ou eólicos e o restante do sistema de energia, convertendo sua eletricidade para que a rede mais ampla possa utilizá-lo, ou seja, é um equipamento indispensável para a produção dessa energia, para a transferência dessa energia. Uma vez desligado, então, fica interrompida essa transferência de energia. Uma fonte disse a Reuters que comprometer tais equipamentos daria a Pequim a capacidade de infligir apagões no Ocidente, alegando que isso criaria uma maneira embutida de destruir fisicamente a rede. Já imaginaram se Xi Jinping tem lá na sua sala um botãozinho vermelho, que pode simplesmente apagar a luz da Europa e dos Estados Unidos? É claro que isso já estamos entrando aqui no reino até mesmo da galhofa, não é? Até por isso a China diz que é um absurdo. Mas tecnicamente não seria possível? Essa é que é a pergunta. Bem, o Telegraph segue dizendo que a China rejeitou as alegações, classificando-as como difamatórias. Mas a descoberta disparou o alarme dentro do governo americano e provavelmente desencadeará uma reação semelhante no Reino Unido. Andrew Bowie, o ministro sombra da energia, disse na quinta-feira, sombra deste senhor Ed Miliband, né? Disse na quinta-feira, também conhecida por ontem, que as revelações preocupantes deveriam despertar sérias preocupações para o senhor Miliband e pediu uma investigação urgente. Ele disse: já estávamos cientes das preocupações levantadas pelo Ministério da Defesa e pelos serviços de segurança de inteligência em torno da possível tecnologia de monitoramento em turbinas eólicas fabricadas na China. Mas, dado o domínio da China na energia solar, esses desenvolvimentos são igualmente ou até mais preocupantes, disse ele. Agora, essa história do já estávamos cientes do problema, das preocupações, isso é que deveria intrigar. Porque se estavam cientes, por que não agiram de outra forma ou mais rapidamente, não é? Quer dizer, ainda nada de trágico aconteceu. Xi Jinping não apertou nenhum botão e apagou as luzes da Europa. Mas se existe uma possibilidade essa possibilidade já deveria estar em tela de ação, não é? Digamos, uma resposta efetiva para substituir os tais equipamentos. Mas, enfim. A transição made in China de Ed Miliband, diz a matéria do Telegraph, energia limpa em detrimento de todo o resto, é uma ameaça à nossa segurança nacional e ridiculariza suas alegações sobre segurança energética. É essencial que uma pausa e revisão imediatas sejam realizadas para garantir a segurança do nosso sistema energético. Uma fonte da indústria disse na quinta-feira que os parques solares britânicos usavam inversores de diversas fontes, não é só chinesa não, incluindo fornecedores americanos, alemães e israelenses, além, claro, dos chineses, porém os chineses é que dominam essa área. Um porta-voz do governo do Reino Unido disse: nunca deixaríamos nada atrapalhar a nossa segurança nacional. E, embora não comentemos casos individuais, nosso setor de energia está sujeito aos mais altos níveis de escrutínio e segurança. Muito bem. Pois é, só que a maioria desses equipamentos é made in China, não é? Made in China. Então fica aí a retórica contra a realidade.
Bem, outra informação importante no dia de hoje. Começou então a cúpula para a possibilidade de paz, para a discussão da paz entre Ucrânia e Rússia em Ankara, na Turquia. Quem abriu os trabalhos foi o ministro das Relações Exteriores da Turquia, dizendo o seguinte: senhoras e senhores, vocês têm a chance. Não, ele não disse senhoras e senhores, mas foi algo parecido. Começa hoje uma chance, com duas possibilidades. A chance para uma possibilidade de paz, mas na verdade são dois caminhos. Temos a possibilidade da paz, ou então, meus queridos amigos, uma guerra ainda mais pesada. Ele não disse, ele disse isso, basicamente isso, mas com outras palavras. Vocês têm dois caminhos aí, pessoal: ou da paz ou de uma guerra muito mais pesada. Não adianta falar nada sobre o assunto, porque por enquanto é tudo, digamos assim, vamos colocar as questões sobre a mesa, mas quem está nesse momento conversando são funcionários dos dois países, mais da Rússia de segundo escalão e alguns militares importantes da Ucrânia. Mas aquele famoso encontro entre Putin e Zelensky ainda não aconteceu. E muita gente duvida que aconteça. Putin já mandou dizer, né? A hora que tiver tudo certo aí para assinar o papel, eu vou para lá. Mas por enquanto não. E Donald Trump também. Donald Trump chegou a dizer ontem o seguinte: sabe por que Putin não foi? Porque eu não estava lá. Faz sentido, né? Mas Trump também deixou aberta a possibilidade de ele ir para Ankara, talvez antes de Putin. Isso obrigaria Putin a se mover, né, em direção à Turquia. Ou então, se Putin for primeiro, Trump irá logo em seguida. É possível. Bem, eu tenho muito mais coisas, mas como já estamos adiantados na hora, vou deixar para a noitinha na curtinha do professor, e eu estou preparando uma live, preparando material para uma live amanhã, sábado, fazendo um resumão da semana e colocando essas questões que foram bem polêmicas durante a semana entre Estados Unidos e Israel, e o acordo de Abraão, a visita de Donald Trump aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. Muita coisa para comentar, para refletir. Então, amanhã estou preparando esse material para uma live amanhã, provavelmente de manhã, né? Mas isso ainda não foi decidido em Ankara, na Turquia. Assim que for, eu aviso. Espero vocês à noitinha, na curtinha do professor. Até lá, se Deus quiser.